nature, he could do anything he wanted to. Ele podia falar, podia dar nome, podia dizer, ele podia parar a natureza, ele podia fazer qualquer coisa que ele quisesse. See? Vem? But when he did that, Porém, quando ele fez aquilo, he lost his inheritance. ele perdeu sua herança. Now, Adam could say, let this mountain here be moved over there, and it would do it. Agora Adão podia dizer: montanha, mova-te daqui para ali. Isto seria feito. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São Lucas 17, verso 26 em diante. São Lucas capítulo 17, verso 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Grande Criador, nós todos dependemos de Ti para aprender mais um pouco sobre a Sua palavra. Pedimos que o Espírito Santo possa moldar nossos corações, tanto que falam quanto os que ouvem. Todos nós dependemos de serem moldados por Ti. Fale conosco. Com a Sua palavra, alimenta a alma de cada eleito, para a Sua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Encontrando com o Senhor nos ares. Muito bem. Irmão Branham tem ensinado que Cristo vem 3 vezes. Então vamos mais um pouquinho meditar
nestas vindas. E dentro destas 3 vezes, irmão Branham não colocou o Filho do Homem. Vocês notam que São Lucas capítulo 17, verso 26 a 30, ele está falando dos dias do Filho do Homem. Esta é a vinda do Filho do Homem que nós cremos, pregamos, vemos na Bíblia, na mensagem, e que é uma vinda para poder preparar para o arrebatamento. Não é a mesma coisa, porque você tem que ser preparado para ser arrebatado. Agora, o preparo é tão simples que as pessoas duvidam que aquilo é o preparo. A mensagem de João era tão simples que era para duvidar que aquela mensagem precursava, preparava o caminho para o Senhor andar nele. E ele foi aquele precursor, e aquela mensagem rude foi a mensagem do dia. Então a mensagem do Filho do Homem é uma mensagem que prepara o povo para encontrar com o Senhor, encontrando o Senhor nos ares. Cada um tem que ter uma experiência. Você já passou pela experiência de encontrar o Senhor nos ares? Eu ainda não encontrei ninguém que passou por esta experiência, senão o William Branham. Certo? Ele foi quem encontrou o Senhor nos ares. Nós encontramos o Senhor na terra. William Branham encontrou o Senhor nos ares. Alguém diz, mas quem é que encontrou o Senhor na terra? Quando? Quando foi isto? Porque nós encontramos o Senhor na terra. William Branham encontrou ele nos ares. Isto é claro na própria mensagem do profeta, o 7º selo, com a atração sobre a montanha, que ele foi tomado pelos anjos e levado para dentro da nuvem formada por eles mesmos. Isso está na mensagem, o 7º selo, 150, 165 e 202, da primeira tradução. Então a gente tem que posicionar as coisas, porque senão já deu arrebatamento e você não foi. A vinda é o preparo para o arrebatamento. Irmão Branham, quando pregou a vinda, a segunda vinda, irmão Branham estava colocando o rapto na segunda vinda. E quando ele falava do Filho do Homem, as mensagens eram para você encontrar Deus num homem, Deus na terra, para depois você encontrar com o Senhor nos ares. Quem não encontrou o Senhor Jesus na terra, dificilmente pôde encontrá-lo no Pentecostes. Isto é, quem não encontrou o Senhor Jesus em carne, dificilmente encontrou o Senhor Jesus em Atos 2. Porque se eles ignoram a vinda do Senhor Jesus em carne, eles não poderiam receber a vinda do Espírito Santo, que era o próprio Senhor Jesus, agora novamente. O Senhor
Jesus nos ares e o Senhor Jesus na terra. Então o Senhor Jesus para morrer e o Senhor Jesus para o Espírito Santo. A descida do Espírito Santo que era outro. Jesus falou que era Ele mesmo. Vou e venho para vós. Ele não estava dizendo que era outro. Era o mesmo. Ele veio em carne, foi para o céu e voltou 40 dias depois. No dia de Pentecoste, ele voltou. Então, vou e venho para vós. Quero que vocês prestem atenção, porque é a forma de nós unirmos aquela vinda. Você perde o Senhor não encontrando Ele nos ares, porque você ignorou Ele na terra. Quem ignorou Ele na terra, não encontrou Ele no Pentecostes. Quem ignorar a vinda dele, do Filho do Homem, de São Lucas 17, 26 a 30, quem ignorar esta vinda, não encontrará com ele nos ares. Primeiro você tem que vê-lo nesta vinda do Filho do Homem, para depois você encontrar com ele em 1 Tessalonicenses 4, 17. Então você tem que encontrar o Senhor descendo e logo o povo subindo para o arrebatamento. Eu vou ler para vocês aqui a mensagem e a Bíblia. São coisas que vocês já conhecem, mas é bom repetir, porque muitas vezes a pessoa conhece, mas não sabe como aplicar aquilo. Irmão Brana sempre pregou estas coisas na mensagem. Irmão Brana pregou Filho do Homem. Irmão Brana pregou o arrebatamento. Irmão Brana avisou, depois do arrebatamento, grande tribulação. Irmão Brana avisou, depois da tribulação é o milênio. Irmão Brana pregou, depois do milênio é o juízo do trono branco. Irmão Brana pregou, depois do juízo de trono branco é novos céus e nova terra. Irmão Brana pregou tudo isso. Agora, cada um que crê numa coisa do profeta, vê se eles enquadram tudo isso. Vê se enquadram. Nós temos gente na terra que há muitos anos, não de agora, mas há muitos anos, que eu já trouxe até para pregar aqui, que chegou a pregar para vocês o milênio hoje. Quer dizer, há um entendimento do milênio hoje, onde tem dor, tem morte. O milênio hoje, nessa condição, é contrário ao que o profeta pregou. O profeta diz que não tem morte, que não tem dor no milênio. Então, se as pessoas dizem, estão no milênio hoje, só no espiritual, e que nem tem o milênio físico, os 1000 anos, eles não creem também nisso, então eles estão contrariando a própria mensagem do profeta e a Bíblia. Agora, você não deve se perder e nem se confundir. Eu tenho dito, depois da abertura da mente para os trovões, vai ter muitos desajustes nas pessoas, na mente das pessoas. O tempo que Deus fez tantas obras, me parece que foi Lutero que o irmão Brando disse, quando Deus operou tanto o Finney, foi o tempo que mais encheu os sanatórios. Pessoas sofrendo da mente. Deus abrindo no espiritual e o diabo atacando aquele mesmo lado que as pessoas dependem para poder ouvir, depois crer. O diabo ataca aquele lado no físico das pessoas. Então o que se vê hoje é que Deus tem feito tanta coisa no espiritual, depois que Deus revelou
os 7 trovões, 7 selos, novo nome. O tempo que aquilo ficou camuflado, que nós não pudemos ver, então não podia o diabo trabalhar tanto quanto hoje. Hoje o diabo está trabalhando mais. Por quê? Porque hoje Deus tem aberto a mente do seu povo para mais. O que você não sabia há 11 anos atrás, você sabe dentro desses 10 anos. Certo? O que você não sabia dentro de 30 anos de mensagem, você sabe agora, dentro de 10 anos. O que é isso? Deus trabalhando e abrindo a mente das pessoas para o espiritual. Logo em seguida, o diabo vem e trabalha também na mente das pessoas para trazer doutrinas contrárias àquilo que Deus está fazendo sempre em seu dia. Então o diabo tanto trabalha no espiritual como também no natural. Ele adoece, ele faz as pessoas ficarem loucas, porque é um tempo que Deus está fazendo as pessoas receber sua palavra, e aquela palavra que o povo está recebendo é uma loucura para o próprio mundo. E Deus está fazendo aquilo. Deus está trabalhando nesse tempo para poder nos instruir o que o irmão Brana ensinou. Posiciona-me diferente. Diga-me que já deu o rapto, a tribulação, e que vocês estão no milênio. Mas me prova pela mensagem que já deu a tribulação, que já deu o arrebatamento, que o povo já encontrou o Senhor nos ares. Paulo esperava para o seu dia, Brana esperava para o seu dia, e nós esperamos para o nosso dia ainda. Mas prova-me pela Bíblia, pela mensagem, que já aconteceu, que até a tribulação já passou. Porque se já deu o rapto, a tribulação também já acabou. Faz muitos anos. E gente que crê que estão vivendo o milênio hoje, quer dizer, são doutrinas que a mente espiritual da palavra, da revelação, não concebe tais doutrinas. Porque elas são contrárias à Bíblia e são contrárias à mensagem. Você vê a vinda do Filho do Homem? Vê. O que é a vinda do Filho do Homem? É o Senhor. Aonde? Na terra. 1 Tessalonicenses 4,16. O mesmo Senhor descerá do céu. Então, se ele está descendo do céu, tem que vir para a terra. Mas ele desce do céu para quê? É o mesmo que vai te encontrar nos ares. Mas ele desceu do céu para te preparar através de quem? Que o Senhor desceu do céu. Nós já sabemos disso, já estudamos isso. Quem não ouve, perde, na verdade, tudo isto. O Senhor desceu do céu. Foi no tempo do profeta. O Senhor andou nessa terra. Através de quem? De William Marion Branham. Bom, eu creio que nisso daqui já deve estar esclarecendo um pouquinho para você o que eu disse um dia que ia falar sobre o Senhor. Então, aqui você já está vendo o Senhor descendo espiritual do céu, e quando ele está na terra, ele é natural. Ele é um homem. Ele é mortal, num homem. Deus veio do céu, nasceu de uma virgem, morreu no Calvário. Quem era? Deus, um homem. Era Deus numa carne, era um homem. Mas eu quero ficar bem aqui nesse texto, onde está 1 Tessalonicenses 4,17, porque 4,16 nós já pregamos aí, mostramos, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Agora, ele desce
Guarda bem essas coisas. Quando o Senhor desce do céu, ele tem que fazer 3 coisas. Se ele não fez 3 coisas, nós não podemos subir no arrebatamento. Porque quando o Senhor desce do céu, ele desce do céu com alarido. E antes, vamos falar claro, que eu tenho até mensagem de anos atrás, que antes a gente dizia que o alarido é a mensagem do profeta. Hoje, a gente tem mais clareza. O alarido foi a revelação dos selos dos trovões. Aquilo era o alarido. Sempre a gente tomava, porque o Senhor desceu do céu quando? Foi em 1963, que ele desceu do céu. Então, quando ele desceu do céu, ele fez 3 coisas. O profeta diz, ele faz 3 coisas na sua descida: alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Essas 3 coisas são realizadas pelo Senhor que desce do céu e nós encontramos com ele na terra. O povo dos Estados Unidos não percebeu, mas aquele que andava ali nos Estados Unidos era o Senhor. Eu sei que você pode dizer, não era um homem. A minha Bíblia diz que era o Senhor. Isso daqui eu vou te dizer como William Branham disse também nos seus dias. Eu não trouxe todos os parágrafos aqui, mas me parece que é o 142, a união invisível da noiva. O irmão Branham mostra, ele diz, aquele era Jesus. Você diz, era um anjo. Ele diz, a minha Bíblia diz que era o Senhor. A minha Bíblia diz. Então aqui, eu vou te dizer, você diz, isso aqui foi um homem aqui na terra. Não, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Quer dizer, você vê ele descendo, mas você nunca vê ele na terra. Você vai ficar pregando a vida inteira, como o povo da primeira e segunda etapa, crer na descida, mas ele nunca pisa na terra. Que se eles entendessem a hora que o Senhor desceu do céu e pisou na terra, ele era um homem. Mas quando ele está descendo do céu, o mesmo Senhor, e quando ele pisou na terra, era o Senhor. Você quer dizer que William Branham é o Senhor? Não estou te dizendo que ele é o Senhor. Estou te dizendo que o Senhor desceu na terra e o Senhor era o Senhor em Branham. Me mostre onde que ele desceu do céu e que ele era Senhor. Ou se ele desceu do céu, ele era Senhor só quando estava descendo, e depois, na hora que ele estava encarnado, não era Senhor mais. Lá atrás, quando foi para ele nascer, uma virgem tinha que conceber. Aí a Bíblia está escrita em Mateus 1, 22, 23. Que o seu nome será Jesus. Lucas está explicando sobre, me parece que é Lucas 2,11. Porque hoje nasceu na cidade de Davi, Cristo, o Senhor. Alguém podia dizer, não, era um menino. A Bíblia diz que ele era Cristo, ungido, e que ele era o Senhor. E a Bíblia diz, só existe um Senhor. Esse Senhor, ele é no céu, e quando ele está na terra, você tem que entender quem é o Senhor na terra. Amém? Agora, vai me dando capacidade espiritual, não física, não. A Branham estava fazendo alguns movimentos ali, se aquecendo, os anjos vão chegar. Nada disso. Branham estava simplesmente quieto, tirando o carrapicho da perna da calça. Os anjos passaram, tomaram ele, levaram ele para cima, nos ares. Não discuta que corpo o irmão Branham subiu. Saiba que ele subiu e que ele desceu. Ele subiu, ficou com os anjos ali e Jesus, e depois ele desceu para ficar com os próprios irmãos que estavam com ele caçando ali naquela montanha. Então você vê o Senhor descendo, você tem que identificar
o Senhor. Esse menino que nasceu é o Senhor Jesus. Hoje nós falamos isso, mas lá atrás eles não criam que era Deus. Hoje nós cremos. Eles sempre lutaram contra isso. Eles sempre lutaram contra a Brana. Eles sempre lutaram contra o nome. No tempo do nome, eles lutam contra o nome. No tempo do novo nome, eles lutam contra o novo nome. No tempo de Jesus, lutaram contra Jesus. Não pode ser ele, é um filho ilegítimo. Eles tinham base para mostrar para os outros que ele era filho ilegítimo. Eles tinham base. Não tinha escritura, mas tinha base se eles quisessem mostrar. Mas sabe de onde ele veio? O rapaz não tinha nem casado com ela, já estava grávida. Se eles diziam que ele era filho de prostituição, que ele era um demônio, porque eles não entendiam, a mente deles não foi aberta para entender, então o diabo se apoderou da mente para uma doutrina falsa. Quando a sua mente não está própria para abrir para Deus, então o diabo vai usar dessa mente. E eles não estavam, e era o povo que tinha o Velho Testamento na mão, lia todos os sábados a lei nos seus tabernáculos, nas suas sinagogas. E quando o Senhor do Velho Testamento chegou, que Isaías diz, é um menino. Isaías não falou, um velho vai aparecer, um senhor de idade virá. Não. E nem tampouco o profeta Isaías diz, qualquer mulher vai gerar um menino. A palavra de Deus é taxativa, se estabelece, uma virgem conceberá. É inconcebível pensar assim. Uma virgem conceberá. Ele nem diz, ela se tornou mulher e concebeu. Deus não precisa explicar. Uma virgem, se é uma virgem que ia conceber, e ela ia continuar virgem, e José que ia romper com a virgindade dela. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo a engravidou virgem. Depois a criança vem ao nascimento, mas a mulher é virgem para o seu marido, diz o profeta. A mulher que vive só com o seu marido, ela é virgem para ele. Agora, se ela viver com outro homem, ela é uma adúltera. Mas se ela vive com o seu marido, não importa que tenha 50, 100 anos de casado, ela é uma virgem. Que virgem velha. Não é assim? Oh, ela é Mas, nesse ponto, você está tratando de virgem, porque a mulher não se contaminou com outra pessoa. Assim também como aqueles 144 mil é virgem. Eles não se contaminam, são eunucos. Eles não se contaminam com mulheres. E aí, irmão Branham mostra, eles não se contaminam com igreja, porque a mulher aponta para a igreja. E eles não se contaminam. Pode ir o povo lá para Jerusalém, pode, qualquer igreja dessa, eu vou omitir seus nomes, qualquer uma dessas igrejas que estão fazendo essas lotações, caravanas, e vamos visitar Jerusalém, pode abrir cada uma um templo lá, nenhum dos 144 mil pertencerá a uma dessas igrejas. Eles são virgens, eles são eunucos, eles não entram em contato com mulher, isso quer dizer, com igreja. E só vai entender isso quem é espiritual e que tem a mesma mente. Se você não tiver a mesma mente de Cristo, quando ele explica sobre Filho do Homem, arrebatamento, tribulação, milênio, julgamento, novo céu e nova terra, se você não tiver aquela mesma mente de Cristo, você interpretará diferente, mesmo sem ver os acontecimentos. Viram alguém arrebatado, e se viram, ficaram.
E como podemos crer? O arrebatamento de Deus. Gente, eu estou pregando a vinda do Filho do Homem, já está sendo. É difícil eles crer que ele veio. Agora deixa para vocês pregar o arrebatamento depois que der o arrebatamento. Deixa vocês pregar, o arrebatamento deu, depois que der. Porque tem que se saber que quando o arrebatamento der, logo em seguida começa a tribulação e Moisés e Elias estará pregando para os 144 mil. Eu te pergunto, Moisés e Elias já foi pregar em Jerusalém? Já salvou os 144 mil? Você conhece algum Moisés e Elias que foi pregar para os judeus e já salvou 144 mil? Se você não conhece, seu arrebatamento é falso, sua fé é falsa. Porque tem que acontecer rápido e logo a entrada da tribulação, porque a tribulação estarão 2 profetas ali, Moisés e Elias. Porque eles estarão tirando 144 mil dos judeus e a igreja, a gentia, que não teve o azeite e que a hora que ela foi comprar era tarde demais, ela fica para a tribulação. E ali o profeta diz que ela é purgada também, que as 2 tribos de Israel, idólatras, Efraim, Dan e Efraim, estarão inclusos nisso também. Diz o profeta, serão colocados ali na grande tribulação para ser purificadas. E depois o irmão Brana diz que elas estarão em ordem perfeita no milênio. Sabe vocês, os judeus lá não sabem nem de que tribo eles são hoje. O profeta diz, e desde o tempo que o profeta pregou, que os judeus não sabem de que tribo eles são, até hoje eles não sabem. Então como deu o arrebatamento? Como deu a tribulação? Não, deixa você pregar que deu o arrebatamento. Eu não vou nem falar depois que eu desapareci, depois que o povo desaparecer. E se eu colocar eu no meio, acho que é ele que vai. Eu estou fazendo o que eu posso aqui para não ficar. E eu creio nessa palavra. Agora, arrebatamento é predestinação. E você simplesmente crê. Não tem que provar para ninguém. Você crê. Vamos encontrar o Senhor nos ares. Encontrando o Senhor nos ares. Alguém já encontrou? Você já soube de algum grupinho pequeno que desapareceu da terra e subiu nos ares e encontrou com o Senhor e para sempre está com o Senhor? Lá nos ares? Você já encontrou o tipo desde o Velho Testamento? Está dando certinho naquilo que você crê? Se não dá certo desse jeito, é uma crença falsa. É a mesma coisa. Se você diz que eles são 3 pessoas, e a Bíblia diz que é um só, que o mesmo Pai veio, manifestou como Filho, morreu na carne, foi justificado em espírito, crido no mundo e recebido acima na glória. Então você simplesmente acompanha a Bíblia para você ver. É o mesmo Deus e o mesmo Senhor descerá do céu. Se o Senhor Jesus subiu, agora ele tinha que descer em 1 Tessalonicenses 4,16. Preparar um povo, dar o alarido, que foi a revelação dos selos aquele dia. Foi naqueles dias a revelação dos selos. Dar o alarido, voz de arcanjo, a ressurreição. Que as pessoas não percebem que já deu esta ressurreição. Agora, a outra parte que nós temos que entender é a trombeta de Deus. Ele pregou a trombeta de Deus, a mensagem que reúne o povo para o arrebatamento. Já foi pregada, não tem mais nenhuma mensagem. A mensagem que nos prepara para encontrar com o Senhor nos ares é exatamente a mensagem que o Senhor desceu do céu com alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Quem era a trombeta de Deus? Olha, o Senhor desceu do céu com trombeta de Deus. Quem era a brana? Era a 7ª trombeta. De quem?
Entendeu? O Senhor desceu do céu com alarido, 7 selos revelados, 7 trovões, voz de arcanjo. A ressurreição já está garantida de cada eleito que já partiu e que ainda vai partir. Esta ressurreição, ela já está garantida. Naquele dia, no Monte Pôr do Sol. Assim como a nossa salvação está garantida naquele dia, no Monte Calvário. Olha, eu, particularmente, só tenho que ver mentalidade correta, perfeita, doutrina perfeita, como William Branham pregou, e não arrumou nenhuma tonteria. William Branham foi perfeito. William Branham era um que podia fazer doutrina para nós, de nós, as mulheres viver com roupa assim, ó, igual o povo da santidade, tudo golinho assim, ó, de manga, lá no pé, tudo branco. William Branham que podia fazer uma coisa dessa. Ele não arrumou nenhuma tonteria. Branham foi só o normal. Branham não tinha pensamentos errados. O pensamento dele era dirigido por Deus. As doutrinas que ele deixou para nós é dentro da Bíblia. Quando não tinha na Bíblia, ele dizia assim: olha, eu não posso dizer nada, porque não está escrito. Se você quiser uma opinião minha, isso que é homem de Deus. Quer uma opinião minha? Elas queriam saber se podiam pôr pijama na hora de dormir, quando está frio. E até isso eles mexeram com o irmão Branham. Ele diz: eu não tenho Bíblia para isso. Mas se você quiser minha opinião, põe a roupa própria de mulher para dormir. Oh, agora sim. De todo jeito, ele ficou com a Bíblia. De todo jeito, ele ficou com a Bíblia. As pessoas têm que saber que a doutrina que William Branham pregou, ela é perfeita. Você não pode sair dela, porque você está saindo do Senhor. O Senhor desceu do céu. O Senhor andou na América do Norte. Ele desceu. Agora tem que ter um povo na América do Sul para comer o livro que foi aberto na América do Norte. Porque o povo da América do Norte foi muito pouco que comeu o livro. Nós estamos comendo o livro agora. Mas isso é para eleitos, que pode parar e comer o livro. Agora, não come o livro para ter tonteria, não. O livro não prepara doutrinas loucas de tonterias, de que o rapto já deu quando não deu. É a mesma coisa. Se o milênio está na terra, se já é milênio, então por que a morte está aí? Isso prova que a sua doutrina não é de Deus. Irmão Branham chamou o irmão para dentro e diz: vamos entrar um pouquinho, porque eu creio que você está confuso. É isso, meu irmão, minha irmã. Você que crê que o arrebatamento já deu, entra um pouquinho aqui. Vamos entrar um pouquinho aqui na mensagem. Você está confuso. O irmão cria que já está vivendo no milênio. E conversou com o irmão Branham. O irmão Branham disse: ó, desde o tempo de irmão Branham já tinha também essa doutrina. Estamos no milênio. O irmão Branham teve que mostrar o que era aquilo. Mas mostrou também que ele estava confuso. Você, irmão, está confuso. Então eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, você que crê que o milênio é hoje, você está confuso. Você que crê que o rapto deu em 63, você está confuso. E isto é verdade. Eu não tenho medo de dizer. Você que crê em 3 pessoas, está confuso. Você que crê em 2, está confuso. Você tem que olhar e ver um só. Enquanto você olhar e ver 2 ou 3 pessoas na divindade, você já tomou um golinho do vinho da grande prostituta do capítulo 17 de Apocalipse. Por isso que olha assim também embaralhado às vistas. Tem 2. Ou não, eu vejo é 3. Está tudo bêbado. E não com a palavra bêbado, com o vinho da grande prostituta. Isso é o que estão bêbados. E na mensagem é a mesma coisa. Se nós não defendermos o que o irmão Branham pregou, irmãos, olha, se eu tiver errado em alguma coisa, eu volto atrás e eu corrijo. Se
eu sou homem de Deus, eu volto atrás e corrijo. Mas cadê o rapto? Estamos aqui preparando para o rapto. A vinda do Filho do Homem, que era o Senhor descendo do céu, para nós encontrarmos o Senhor na terra. Era difícil a pessoa encontrar o Senhor na terra, porque quando ele esperava, olha, eu quero ver o Senhor. Eu encontrei, o Senhor? Mas ele está ali em carne. Não, eu quero ver o Senhor. Então o Senhor está ali. A carne é brana, mas dentro é o Senhor. A carne era Jesus, mas dentro era o Senhor. Será que não pode perceber? A carne é a esposa hoje, mas dentro é o Senhor. Eu vou posicionar assim. O eleito sempre caminha da forma certa. O eleito vê sempre da forma certa. Porque quem pode pregar isso e crer nisso, se não for o Senhor pregando e o Senhor crendo? Ninguém pode crer nisso. Ninguém pode crer na mensagem de William Branham, da forma que ele pregou, na revelação dos selos, dos trovões, do novo nome. Ninguém pode crer. É o Senhor pregando e é o Senhor ouvindo. Se ele prega, ele dá unção para quem prega e ele dá unção para quem ouve. Por isso, irmão Branham vem e diz: Deus não tem outras mãos senão as minhas e as suas. Porque as dele como profeta e o Senhor nele. E nós como corpo de Deus e o Senhor em nós. Deus não tem outros pés senão os meus e os seus. Agora, para um pouquinho, irmãos. Quando o irmão Branham falou isto, será que foi o irmão Branham mesmo que falou? Era o Senhor falando, porque falar uma coisa dessa, Deus não tem outras mãos. Aí poderia parar, mas como que ele não tem outras mãos? Ele foi para o céu, ele subiu com as mãos e pés. Como que ele não tem outros senão os meus? É porque ele voltou ao original. Agora os pés dele é os meus, as mãos dele é as minhas, a boca dele é a minha. Que tipo de coisa fala essa boca? A doutrina que o Senhor Jesus tinha que entregar, entregou através de Branham, não aumentou nada na Bíblia, não diminuiu. E se você colocar agora, nesse dia em que nós vivemos, colocar fora o cumprimento das Escrituras, você está aumentando e diminuindo a própria mensagem, a própria Bíblia, e a sua parte será tirada do livro da vida e da cidade santa. Qual foi a parte que foi tirado da estrela errante? Ele vivia ao lado da estrela d'alva. Por que agora ele perdeu o privilégio? Porque ele arrumou uma outra mensagem que não enquadrava com aquela mensagem da estrela da manhã. Aí o filho da manhã arrumou uma mensagem. E os anjos caíram com ele. Homens caindo e outros caindo com eles. Mas aonde estava a verdadeira mensagem? Sempre Deus, o Senhor, desceu do céu e foi um homem. Lá atrás era difícil eles crer, o Senhor desceu do céu. Mas o que ele é? Uma criança, um menino, um bebê. Não pode. Mas com 12 anos, ele conversava com os doutores da lei, com gente sábia, fazia perguntas e respondia perguntas. E eles ficavam abismados. Como pode? Não é este aí o filho de José? Não vive entre nós os seus irmãos e irmãs? Eles olhavam só esse lado natural. Aí Jesus nunca chamou a mãe dele de mãe. E aí eles nunca desconfiaram. Por isso eles colocaram, ela é mãe de Deus. Ela não é mãe de Deus. Jesus não tinha... A mãe tem que saber, eu sou filho da minha mãe, então eu tenho natureza da minha mãe e do meu pai. Por quê? Porque foi usado os genes do meu pai e o óvulo da minha mãe. Mas no caso de Jesus Cristo não foi assim. E é isso que o irmão Branham vem e ensina, que para descer aquele óvulo por um tubo e encontrar os genes,
Hoje fica parecendo que nós entendemos das coisas, mas foi Brana que pregou. Se a gente repetir o que Brana pregou direitinho, parece que você é um cientista, você é um médico, ainda não é nada. Mas prega o que Brana pregou. Ele diz, para descer aquele óvulo, e tem gente que diz, eu nunca senti nada. Então você quer dizer que Brana foi mentiroso? Ele diz que a mulher tem que sofrer sensação para poder descer o óvulo. Maria não sentiu sensação. Maria, Deus criou dentro dela, diz o irmão Brana, a mensagem unidade, ele fala sobre isso. Deus criou dentro do ventre dela o óvulo, que é o que é da mulher, e deu para Maria. Por isso, da semente da mulher, era a semente que o próprio Deus tinha dado para Maria. E criou o gens, que é a própria semente divina. E aquilo uniu, e quando nasceu, era Deus homem. Deus homem. Este era diferente mesmo. A gente precisa entender isso. Este era diferente. Ele era o Senhor dos céus e da terra. Olha o menino que nasceu. A Bíblia diz que ele é Senhor. A Bíblia diz que ele é Pai da eternidade. A Bíblia diz que ele é príncipe da paz. A Bíblia diz que ele é Deus forte. Ou então, ele é tudo. Se entendesse, aquele menino, que era o Senhor que tinha descido do céu em forma de criança. Desta vez o Senhor desceu do céu. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Era a mensagem, a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões. A voz de arcanjo é o que produziu aquela mensagem naquele monte. Aquilo produziu o que tinha que produzir, a ressurreição. Mas eles não saíram da tumba enquanto agora aquele que entrou não sair também. E aí nós estamos assegurada a nossa ressurreição, porque o penhor nós já temos, o primeiro pagamento nós já temos. Quando foi dado o primeiro pagamento da minha ressurreição? Lá no Monte Pôr do Sol. 28 de fevereiro de 1963, foi dado o penhor da minha ressurreição. Você já ouviu falar de alguns mortos que foram ressuscitados? E já subiu a encontrar com o Senhor nos ares? Eu ainda não vi nenhum. Você sabe de alguns? Se você souber, por favor, me avisa. Avisa a ciência, onde os mortos ressuscitaram e ajuntaram com os vivos e já encontraram com o Senhor nos ares. Quer dizer, não houve. As pessoas escutam uma mensagem dessa, por que o pastor está pregando? Eu estou pregando porque tem gente que crê desse jeito. Tem gente que crê desse jeito. São gente amável, crê desse jeito. Então, se já deu o rapto, volta à mente. As 2 testemunhas já apareceram em Jerusalém, já salvou 144 mil, e cadê eles? Gente, para você entender isso, a grande tribulação será como nunca aconteceu. O profeta ensina isso. Nunca houve, jamais haverá dias como da grande tribulação. Não vai ser essas dorzinhas que acontecem, não vai ser simplesmente esse pouquinho de sofrimento que o povo tem. Não. Dizer, mas você acha isso pouco? Em vista da grande tribulação. É muito que vai acontecer. Agora, cadê isso? Não aconteceu. Então, como pode dizer que já deu o arrebatamento? Quando o arrebatamento der, os 2 profetas estarão em Jerusalém, salvando 144 mil, e isso até hoje ainda não aconteceu. Amém. Deixando claro, tem a mensagem do irmão Brana. O irmão Brana aplica a segunda vinda, ele aplica no rapto. Ele não aplica no Monte Pôr do Sol. Ele aplica no rapto. A segunda vinda, quando ele fala aqui, 126 do 4º selo da primeira tradução, diz: quando Cristo veio a primeira vez, veio como um mortal. Ele vem 3 vezes.
Cristo em 3. Porém, este outro, que é Satanás, vem em 4. Porque é 4 cavaleiros: cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo negro e cavalo amarelo. Na primeira vinda de Cristo, veio como mortal para sangrar e morrer. Correto? Vocês estão entendendo? Porque tem hora que você vem na igreja, não sei se você entende, está entendendo? Então, se você só veio na igreja por vir, picou o cartão. Eu fui na igreja, aleluia. O que o pastor pregou? Não sei, está dormindo, está cochilando. A primeira vez veio como mortal para sangrar e morrer, correto? Essa foi sua primeira vinda. A segunda vinda será no rapto. Vocês estão entendendo? Irmão Branham passou sobre o Filho do Homem. Ele mostrou a segunda vinda sendo o rapto, que não aconteceu. O que aconteceu foi que o Senhor desceu do céu naquele dia, mas está preparando um povo aqui agora, para que esse povo suba neste rapto. Por isso, eu sempre tenho pregado, a segunda vinda compreende do monte pôr do sol até o arrebatamento. Isto é segunda vinda, porque não posso ir sem que o Senhor desça para me preparar. Então o Senhor desceu para me preparar e te preparar. Então agora, preparado, eu ouço, a trombeta de Deus soará. Qual trombeta? O 7º anjo. Me diga o que eu estou lendo aqui. Qual trombeta eu estou tocando agora? Essa foi sua primeira vinda. A segunda vinda será no rapto, quando lhe encontraremos no ar, e será imortal. Está claro que quando ele veio como filho do homem, ele não era imortal, ele era mortal. Toda vez que ele vem como filho do homem, ele é mortal aqui na terra, porque ele vem na terra. Se o irmão Branham fala algo dele como filho do homem no céu, é uma aplicação que o irmão Branham faz, porque o irmão Branham bem sabia que filho do homem é Deus numa carne aqui na terra. Agora, vamos subir. Essa mensagem está te preparando para encontrar o Senhor nos ares. Ainda não encontrou. Você está tendo uma mensagem que eu estou soprando a corneta, a trombeta, a 7ª trombeta. Esse parágrafo 126 do 4º selo, da primeira tradução do 4º selo, não é a trombeta de Franca, não é a trombeta Osmar. Essa é a trombeta do 7º anjo. O que nós estamos fazendo? Nós estamos profetizando outra vez. Quer dizer, soprando aquela trombeta outra vez. Se você puder entender isto. Agora, posicione as coisas para você não se perder, minha irmã, meu irmão. Fique posicionado. Saiba que irmão Branham foi arrebatado naquele dia, mas ele voltou para a terra. Arrebatamento, você não volta para a terra, e assim estaremos sempre com o Senhor, porque não vamos encontrar o Senhor na terra, vamos encontrar o Senhor nos ares. Creio que é 211, ouvi, mas agora vejo. Irmão Branham fala a mesma coisa. Desta feita, o encontraremos nos ares. Qual o tipo? Irmão Branham usou lá atrás. Rebeca vindo encontrar com Isaac. O que aconteceu? Rebeca tinha saído da casa dos pais e Isaac tinha saído da casa do pai. Onde estava? Nos ares. Onde foi que Rebeca encontrou com Isaac? No campo. Onde nós encontramos com o Senhor Jesus Cristo? Nos ares. Esse é o campo. Irmão Branham pregou sobre isso, gente. Porque as pessoas mantêm incrédula naquilo que ainda está por vir. O rapto está por vir. A vinda do Filho do Homem para nos preparar para o rapto. Já veio em 63. A vinda do Filho do Homem. O mesmo Senhor desceu do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. O próprio Senhor que desceu do céu, chamado Jesus Cristo, tinha uma trombeta de Deus. E a trombeta sempre é um mensageiro. E o mensageiro era Branham.
e aquilo foi a trombeta de Deus, foi a boca de Deus aqui na terra. Agora, esta noiva come o livrinho revelado pelo sétimo anjo e profetiza outra vez, quer dizer, toca a trombeta outra vez, sopra a sétima trombeta outra vez. O que vai dar? Vai dar o que está dando para os eleitos. O eleito crê. O eleito crê. Eu tenho deparado com pessoas, e mesmo por telefone, que elas comunicam, desde quando o senhor veio aqui e pregou, eu criei. Deve fazer uns 3 anos ou mais. Está crendo até hoje, mas agora que está para poder sair. Isso que é ouvir uma trombeta. É para preparar a primeira pessoa. Prepara e ajunta agora. Se você não ajunta nessa trombeta, a sétima trombeta, que a sétima trombeta de Brana, procure alguém que esteja soprando essa trombeta e fique com ela. Fique com esse alguém. Deixe esse alguém te pastorear. Alguém que está soprando. Mas se você acha que o Papa está tocando essa trombeta, fica lá com ele. Onde você encontrar uma pessoa tocando a trombeta do sétimo anjo, não tocando a sua trombeta. Vocês têm que entender, tem gente que fala, essa mensagem de Franca, tem nada a ver com Franca. Essa é a trombeta do sétimo anjo. Você tem que saber que o mesmo Senhor já desceu do céu. Preparou um povo através da sua mensagem. Deus já fez isto. Agora Deus está na terra, porque o irmão Branco diz, Deus nunca deixou a terra também. Aonde que ele está? Ele teve que descer do céu, mas ele estava na terra ao mesmo tempo. Aonde Jesus estava? Estava conversando com os discípulos e com mais alguém. E diz, o Filho do Homem que está no céu. Ele estava na terra. Mas ao mesmo tempo, ele estava no céu. Por quê? Ele é o mesmo. E ele é onisciente, onipresente. Ele preenche todo esse universo. Amém. Eu creio que isso daqui é o suficiente. Encontrar o Senhor nos ares, termina com este versículo da Bíblia. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Gente, você diz que já foi arrebatado? O que você está fazendo na terra? Já deu o arrebatamento? O que você está fazendo na terra? A vinda do Filho do Homem é o Senhor descendo para a terra, para preparar um povo, para a hora que deu o arrebatamento, esse povo sair da terra. Isso foi o que Brana sempre pregou. Agora, se você crê que já deu o arrebatamento, você ficou? E as outras coisas? Já deu a tribulação? Já? Os 2 profetas já pregaram lá? Você ficou sabendo? 144 mil? Já receberam a mensagem? A Virgem Nécia já foi castigada na grande tribulação? É isso? Oh, meu irmão, o que é isso? Tudo isso está por vir. A Virgem Nécia vai ser castigada na tribulação, que é um espaço de tempo que Deus trabalha com os judeus, mas aquelas virgens nécias, diz irmão Brana, que as virgens nécias e as 2 tribos idólatras de Israel são colocadas na mesma tribulação para ser purificada do pecado de incredulidade. Agora, não me diga que arrebatamento já deu. Isso é uma grande tonteria. Você está confuso. Vamos entrar. Vamos, irmão. Você está confuso. Há poucos momentos você escreve e diz, eu creio neste ministério. Está na nossa página ali, no livro de visita. Eu creio neste ministério. Logo, olha o mais próximo que está ali. Osmar não é mais meu pastor daqui para frente. Por certo, se eu for pastor de quem crê que o rapto já deu, eu estou errado. Você não pode ser meu e nem eu posso ser seu. Eu vou te falar, tem coisas que... Isso daí, você dá mensagem, não dá?
Tá, é bom para despertar mais alguma coisa, para o povo saber como que a mente das pessoas estão. O diabo trabalha, depois que Deus trabalha, aí o diabo vem atrás, pervertendo a mente das pessoas, pervertendo em doença e em crenças. Por quê? Porque já houve um grande abalo de Deus. Daqui uns anos, você vai ver, isso daqui vai acomodar. Não, pastor, mas vai acomodar. Daqui uns tempos, isso tudo vai acomodar. Porque vai acomodar de um certo ponto que quando acomoda a coisa, é o pouquinho que sobra para dar o rápido. É a hora que acomodar. Ainda não, ainda estou mandando CD para todo lado. Estou mandando para o México, estou mandando para todos esses países que eu posso mandar. Estou mandando, certo? Agora, o Brasil, mas vai chegar um tempo que a coisa vai acomodar. Não acomodou? A mensagem que o pastor Joaquim pregou, no início, chovia de fitas cassete e fitas de vídeo nesse Brasil. Pode procurar que tem milhares, porque foi um bom trabalho. Acomodou. O que o povo quer mais hoje é CD de hino. Não estão muito interessados na mensagem, mesmo da primeira e segunda etapa, mas eles estão perdendo também o interesse da terceira etapa. Daqui a pouco, eles querem só os hinos. Aí o irmão Leonardo canta lá o da montanha. Esse hino é bonito. O hino bonito. Que vai ficar só com o hino. A mensagem mesmo, eles não vão querer mais. O eleito é o único que acompanha Deus. Onde Deus vai, o eleito vai. O eleito vê aquelas coisas, o eleito crê, o eleito se deleita naquela verdade. Amém? Então que Deus te ajude, Deus te abençoe. Eu, particularmente, desejaria ainda ser o pastor desse irmão. Que ele voltasse atrás e visse que ele está fazendo uma coisa errada, que nem pregador ele está fazendo uma coisa errada para ele e para quem estiver por perto dele. Que quando é pregador, faz mais mal ainda. Se for pregador, faz mais mal. Se o pregador crê de uma forma errada, ele faz mais mal. Um membro só faz mal para aquele grupinho que ele reúne ali, mas um pregador faz mais mal. Então toma a mensagem do profeta. Se provar diferente do que nós temos provado, eu vou crer. Me mostra na mensagem, certo? Está escrito ali, deu o arrebatamento, o Senhor já veio nos ares, já levou o povo. Está alguma coisa escrita? Não tem. E você não vai achar, porque Brana não pregou, e o que Brana não pregou é falso. Obrigado, Senhor, por mais um momento de podermos estar aqui reunidos em sua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Senhor, não te vás, pois o dia declinou e a treva me assaltou. Se vais com o sol, toda noite vou sentir em minha alma cair. Tu sabes, pois assim provaste no jardim o horror da escuridão. Só ficarei aqui esperando por ti na negra escuridão.
Senhor, não te vás, pois o dia declinou, no ocaso se apagou. Mas ouço no céu cada estrela murmurar que o sol há de voltar. Porque comigo estás, para mim vencerás a treva, a dor e o mal, deixando a mágoa vã, saudarei amanhã no hino triunfal. Deixando a mágoa